Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Estou aqui nessa segunda-feira, muita gravação, dia 23 de janeiro, 8h40 da madrugada, e já começando do jeito que a gente começa sempre a gravação, né? Desse jeito fake, Thiago Cândido. A gente tem que fazer parecer que a gente não estava conversando até agora. Então, bom dia, Thiago Cândido, tudo bem com você? Bom dia, Lemar. Tudo e com você? Bom dia, pessoal. Acho que hoje a gente vai ter alguns tópicos aí bem interessantes aí que todo mundo tá assistindo. ah, Acho que muitas vezes nas organizações, né, ou até vendo notícias no hype, tem umas dúvidas que eu acho que hoje a gente vai conseguir responder elas. Então, estou bastante animado para nossa conversa aí, Lemar. Bacana, bacana, bacana. A gente está falando com pessoas que, na verdade, vão estar nos assistindo no futuro, né? Porque, por enquanto, tá eu e você, né? Esse bom dia pessoal fica sempre muito estranho. Bom, para quem não está assistindo o nome da pessoa, o Thiago Cândido trabalha com a gente na Eximiacu e é um dos nossos especialistas em utilização de dados, né? O povo hoje tem falado com a frequência, eu acho até que de uma maneira um tanto exagerada, não é exagerada, mas às vezes desfocada, de que o dado é o novo petróleo, né? Então você tem nos dados a fonte da riqueza. Isso é verdade, mas o fato é, em muitos lugares se fala que o dado é petróleo, eu concordo com isso, mas também tem uma outra continuação, né, Cândido, que é também interessante, que é petróleo nem sempre é fácil de extrair, né? Então, tipo, o dado é o novo petróleo, mas eu não consigo eventualmente extrair deles essa riqueza dessa forma fácil, como todo mundo faz parecer que é. Essa sensação é só minha, Cândido, ou também é o que você vem percebendo nas organizações que a gente atende? Com certeza a gente percebe e percebe bastante isso, né, Mara? Porque muitas vezes a falta de uma estratégia, né, a falta de uma observação, um olhar mais amplo ao iniciar uma iniciativa, um projeto de dados, ou enfim, estruturar a parte de dados que vai lidar com data engineering, vai lidar com data science, com machine learning, essa falta de organização e de pensamento estratégico, né? Enfim, você fala muito sobre isso, sobre estratégia, sobre a gente saber onde a gente quer ir. Isso muitas vezes transforma, né, esse processo de busca do petróleo, né, de muitas vezes refinaria, num processo assim que nem toda organização está totalmente preparada para fazer e, em decorrência disso, o resultado não é o resultado esperado, né? O resultado muitas vezes é um resultado que fica um pouco daquele sentimento, daquela percepção de, poxa, achei que dava para fazer mais com isso, achei que a gente ia conseguir resultados mais bacanas trabalhando com dados, com IA, com data science. É interessante, é interessante. Você fala sobre a perspectiva da estratégia, Cândido, eu acho que é bem bacana, de fato, a gente tentar evidenciar um pouco melhor o que a gente consegue fazer, né? E muitas vezes falta, dentro dos grupos executivos, entendimento sobre quais são as possibilidades, sobre quais são, eventualmente, também os custos envolvidos, demanda de esforço, né? Para você poder fazer alguma coisa que seja mais tangível. E aí o que você acaba tendo é o mais do mesmo, né? Você pega um bocado de belas inspirações, eventualmente em eventos, de executivos, em matérias, mas dentro de casa, cara, o povo continua usando Excel, né? E não que Excel seja problema necessariamente, né? Mas usando Excel para fazer, no máximo, uma análise com uma pivôzinha, né? Agora, tem um ponto interessante aqui, eu acho que para até balizar a coisa sobre uma discussão mais estratégica, esse framework, essa visão, na verdade, esse modelo que o Gartner previu já há algum tempo, esse modelo de março de 2012 do Gartner, né? Ele é interessante porque ele acaba, muitas vezes, talvez servindo como balizamento, né? Para você poder determinar o que você consegue fazer efetivamente com dados. Né? E aqui a gente analisa a coisa sobre quatro perspectivas diferentes. Tem-se aqui uma análise mais descritiva, né? E eu acho que aqui, meu amigo Cândido, muitas empresas já estão chegando a um certo nível de amadurecimento, então você tem ferramentas aí para poder fazer uma retrospectiva, né? Cara, deixa eu explicar um pouco melhor o que já aconteceu, né? Então, eu tenho dentro das minhas ferramentas hoje, dentro dos meus sistemas de gestão, de apoio à decisão, enfim, eu tenho muitas vezes já consultas e relatórios que me ajudam a explicar o que já aconteceu. Mas até aí, né, Cândido, a gente vê uma série de deficiências, né? Porque você vê um bocado de consultas e relatórios, mas ainda muito poucos dashboards, muito pouca comparação, muito pouca base para fundamentar a análise. Você ainda depende muito das pessoas analisando, mas você ainda não está fornecendo as informações do melhor jeito para
para essa análise, né? Talvez esse, na minha visão, tipo, seja o primeiro grande passo para toda empresa. Será que eu já consigo fazer uma análise descritiva qualificada? Será que eu já consigo, eventualmente, extrair um pouco de informação em cima daqueles dados? Enfim, como é que você tem visto isso nas organizações, Cândido? Você tem visto as empresas fazerem dashboards melhores ou continuamos naquela linha de dashboards bonitos, mas ordinários? Assim, Ademar, eu acho que eu vou voltar no ponto da estratégia, porque, cara, esse gráfico da Gartner, ele é muito bom porque ele mostra de uma maneira evolutiva, né? Então, a gente vê que a gente tem etapas a cumprir, a gente tem alguns pontos, como você falou, a gente vai começar pela análise descritiva, porque isso já vai nos dar toda a estrutura necessária para, de repente, chegar numa análise preditiva, numa análise prescritiva, né? Porque a gente precisa ir construindo isso. Uma coisa interessante é que muitas vezes o que a gente encontra, né, é claro, aqueles dashboards muitas vezes são feitos, né, mas eles não têm uma base de dados, uma estrutura de dados adequada para suportar o crescimento disso. A gente vê muitas vezes esses dados e até um investimento sendo feito, né, quando a gente entra nos clientes, que esses dados às vezes estão ali, mas eles estão ali para servir um relatório que a gente chama de D mais 2, né? D mais 2, que é o que eles é a frequência que aquela estrutura, que aquela arquitetura de dados vai possibilitar que o dashboard ou que o relatório seja atualizado, né? E muitas vezes isso deixa um pouco a desejar, né? Dependendo do objetivo do negócio em observar esses relatórios, observar essas métricas, né? Então, a gente vê que esse trabalho e esse gráfico da Gartner, né? Ele é muito ilustrativo nesse sentido. A gente tem que evitar pular, né? De repente, cair numa notícia, né? Cair num hype e falar, gostaria de ter isso na minha empresa. E pular algumas etapas, porque essas etapas muitas vezes nos dão a estrutura necessária, né? E a construção, o pensamento estratégico em cima de cada uma dessas etapas nos dá a estrutura, a arquitetura de dados necessária para que a gente consiga alcançar, né, junto ao cliente, o resultado esperado. Se não, como você falou, é muito fácil, né, Mário, você puxar uma planilha Excel, você pedir para algum desenvolvedor exportar um relatório, e nem aquele periódico, né, mas aquele, me lembrei, vou pedir, vou atualizar os dados. Então a gente vê muito disso, e não tem nada de errado, né? E isso, na verdade, é um começo, mas o que é, assim, na minha visão, errado é a gente não parar e olhar isso. Ok, isso está sendo utilizado, isso tem valor para a organização, vamos estruturar isso de uma maneira que vai possibilitar, primeiro, tirar essa pessoa, né, de fazer esse processo manual, tirar isso da rotina dessa pessoa. Segundo, atualizar isso numa frequência mais bacana, até com uma qualidade de dados maior, né? Se a gente consegue automatizar esse processo, a gente tem, consequentemente, algumas métricas, alguns alertas que podem nos garantir uma qualidade de dados melhor. E terceiro, a gente realmente tem esse pensamento estratégico, né? Então, acho que não é aquele momento para a pessoa que de repente faz isso, ou vê os colegas fazendo isso no trabalho, se sentir culpado de alguma maneira, mas sim de repente pensar nisso de uma maneira um pouquinho mais estratégica e ver como que isso pode ser aplicado, né, para que a gente consiga subir, de certa forma, nessa escadinha, né, dos tipos de análise. Mas você fez duas observações bem interessantes, né, aqui, Cândido. Primeira coisa, cara, se eu quero fazer análise descritiva, mesmo lá no início, onde a dificuldade é baixa, eu tenho que me preparar para fazer isso certo. Quais são dois erros comuns que a gente vê com frequência nas organizações? Esse tipo de dashboard, esse tipo de análise sendo feito em cima, por exemplo, de uma base de dados de produção, e muitas vezes esse tipo de análise descritiva, sendo uma análise um pouquinho mais complexa, acaba estressando o ambiente para poder cumprir o propósito inicial, que é atender cliente, que é fazer a coisa funcionar. Então, você tem lá um dashboard daqui a pouco competindo, né, com a transação, e aí você vê toda uma dor, né? Esse é um problema. A segunda coisa que você traz para a gente é, então, não, beleza, como estratégia para tentar, como alternativa, Samar chama de estratégia, passar demais a barra, né? Mas como alternativa para eventualmente causar menos dor para a produção, eu levo esses dados aí sim para uma base secundária, para alguma estrutura, mas sem muita organização. E aí o que acaba acontecendo eu acabo convendo com a defasagem, né? Tipo, ou seja, eu estou fazendo uma análise descritiva de D mais 2. É claro, né, Cândido, que para análises estratégicas absolutamente pesadas,
você tem aí, eventualmente, análises que vão ser consultadas, uma periodicidade de dados pode ser mensal, pode ser até mais elástica do que D+2. Mas para as coisas que colaboram para o dia a dia, né, às vezes, para alguns negócios, a defasagem de poucas horas já é um prejuízo, né, porque você está sempre analisando um passado que fica muito distante para cada vez mais para cenários onde você tem que tomar decisões instantâneas. Mas movendo para cima um pouco, né, Cândido, existe um segundo movimento, né, que é o Gartner traz para a gente como a visão de uma análise, né, baseada em diagnóstico, você tentar explicar o porquê que o que aconteceu, né? Você tentar cruzar dados, é você tentar eventualmente determinar um roteiro, né? Tipo, entender, dar mais contexto, é contextualizar mais. E é aqui que eu acho que começam a entrar, né? Na primeira dimensão, você tem muito forte as primeiras ferramentas de BI, e aqui eu acho que você começa, eventualmente, a começar a trabalhar com os data lakes, né? Que em muitos lugares se convertem em pântanos, tipo, não é nada de lago, né? A coisa se converte em pântano, né? E, de novo, o que eu vejo é que, muitas vezes, a grande falha é tentar montar uma estrutura dessas, mais uma vez, sem ter ciência sobre o tipo de pergunta que se quer se responder, né? Sobre quais são os fatos relevantes que a gente quer realmente conseguir explicar. Você tem percebido isso nas organizações? Você tem visto mais lagos ou mais pântanos de dados, o meu amigo Cândido? Olha, Neymar, é bem fácil, né? A gente vê um lago que começa bonitinho, né? Virar aos poucos, ao longo do tempo, um pântano. E por que que... alguns motivos, né? Por que que isso ocorre? Muitas vezes nesse processo, como você falou, no diagnóstico, a gente já está partindo muitas vezes para... claro, algumas ferramentas de visualização podem nos ajudar, mas mais realmente para a gente fazer essa análise na unha, né, que a gente chama. Então, a gente vai trazer ferramentas, linguagem de programação, né, frameworks, para fazer isso na unha. Mas acho que mais, não mais interessante, mas tanto interessante quanto isso, é que a gente vai trazer muitas vezes dados de outras fontes, né? Então, a gente quer explicar, de repente, o faturamento do último quarter, né, em relação à procura de tais itens, no caso de um cliente, né, que trabalha com vendas. A gente pode trazer dados do mercado, né? Dados de fora e colocar no nosso lake, e daí sim a gente vê como é importante a gente subir essa escadinha, né? Como a gente pensar na arquitetura, pensar na estratégia que a gente vai tirar esses dados de uma base transacional, passar para uma base analítica, muitas vezes um data lake, né? A gente vai estruturar ele para poder, para possibilitar esse tipo de análise. Então a gente tem muito disso a gente começou, né? Muitas vezes o cliente começou com uma pequena base, algumas planilhas Excel, algumas bases soltas, a gente uniu isso, conseguiu fazer uma arquitetura, mas no momento de ir para um segundo momento, para um segundo passo, né, a gente acaba perdendo esse controle em cima de qual dado que vai ser necessário, o que vai ser relevante para a gente analisar, né? E isso tudo é dado na verdade, na nossa etapa de data discovery, né? Que a gente faz o discovery, que a gente faz as perguntas, que a gente tenta entender o storytelling daquele uso, tanto do dashboard quanto da aplicação de diagnóstico, né? Para que a gente possa saber como estruturar da melhor forma esse data lake com dados estruturados, dados não estruturados. Então, muitas vezes a gente traz próprios PDFs, né, que vão ser processados e vão contribuir com essa análise, mas tudo isso parte de uma arquitetura, de uma organização, né, de dados que vai possibilitar isso e que vai transformar isso em algo escalável, né? Eu acho que é bem interessante, né, Cândido, porque o fato é, muitas vezes você começa, nós somos viciados, né, Cândido, com a ideia de fazer projetos, pessoas de tecnologia são viciadas em começar a fazer projeto na linha de deixa eu me preparar para atender qualquer demanda, né? O ponto é, tentar me preparar para atender qualquer demanda acaba me levando a criar uma estrutura genérica que, das duas, uma, ou fica atendendo qualquer demanda de maneira superficial, ou acaba custando muito mais do que devia ou poderia custar caso houvesse um processo de preparação mais ajustado. Então, essas são dores, né, são dificuldades que a gente precisa eventualmente entender e, por isso mesmo, tratar. Né? Você vai falar sobre... Essa é uma coisa, aliás, tremendamente relevante, né? Nunca é sobre tecnologia, né? Não é sobre você comprar o melhor software, o melhor framework, o melhor stack para poder implementar teu data lake, né? Você tem
processo, você precisa fazer uma condução de data discovery para poder entender melhor o que perguntas você vai querer responder, até para poder eventualmente saber que fontes coletar, porque tudo isso tem custo, né? Ou é custo direto em cima das APIs, ou eventualmente também custo, mesmo custo de esforço, né, para você poder estressar a tua estrutura e tudo mais, ou de análise, enfim. Outro ponto que começa a aparecer aqui também, né, Cândido, e um bom cara de dados vai conseguir trazer essa discussão de maneira madura, é tentar já começar nesse ponto a diferenciar o que é correlação e o que é causalidade. Né? Então, por exemplo, você começar a explicar por que aconteceu, tem vários fatos que são, às vezes, correlatos, mas não são fontes causadoras, não são causas, né? E você tentar explicar o porquê nesse momento é interessante para você já também ganhar um pouco mais de conhecimento sobre o que de fato influencia, né, o teu processo ou não. Por exemplo, dentro do e-commerce, por exemplo, dentro do varejo, é fato conhecido, o cliente está com alguns delayzinhos de vez em quando com a internet, mas está tudo bem, a internet dele, o áudio não atrasa, isso é uma coisa boa. Mas o que acaba acontecendo que é muito bom, né, Cândido, por exemplo, com o varejo tem alguns fatos, né? Por exemplo, cada segunda mais para renderizar uma página corresponde a 7% de conversão naquela etapa do funil. Num tempo onde você tem, por exemplo, conexão muito forte com os buscadores, como a Google, cara, você está mal indexado ou receber algum tipo de penalidade, impacta diretamente na receita ou no número de pessoas que você consegue atrair para o teu site. Cara, o preço do teu frete eventualmente tem um impacto direto sobre a tua venda, então os lugares onde você consegue um frete melhor, né? Aí você vai para outros índices, cara, disponibilidade, estoque, é um fator referencial também para você poder. Então você começa a ter alguns grandes insights, né, sobre quais são as causas comuns dos problemas de meu e-commerce parou de funcionar. Mas muitas dessas coisas são só correlação, né? Tipo, uma coisa está relacionada, a venda piorou, consequentemente, né? E outras coisas realmente têm causalidade. Então, nesse momento aqui, uma boa análise um bom data discovery, né, começa exatamente a fugir dessas armadilhas, né? Tentar determinar um pouquinho melhor aí o que é causa de fato, né? O que é causa de fato. Muito bom. Até queria complementar um ponto, né, Mark, que quando a gente está nessa etapa, né, que você falou de ter uma arquitetura genérica que pode atender tudo e na verdade pode nos trazer um custo maior ou de repente, em alguns casos, deixar a desejar, o processo de discovery é muito importante. Não, assim, até parece uma coisa que às vezes a gente não leva muito em consideração, mas sim, a gente tem que ter muito foco nessa parte de dados, de onde é que a gente vai trazer os dados, como que vão ser feitas essas análises, para a gente não ter nenhum bias, né, em cima de uma análise que possa causar algum viés, mas também é bastante importante em relação a custos, tá? Quando a gente está trabalhando principalmente com cloud, qual que vai ser a frequência de atualização e qual que é a latência esperada da visualização ou do sistema, tá? Isso muitas vezes pode mudar, assim, a gente sabe que na parte de aplicações, né, isso tem sim um peso imenso, né? Mas na parte de dados, muitas vezes as empresas, elas fazem uma estrutura para suportar uma análise descritiva, uma análise diagnóstica, né, para suportar diversas fontes de dados, para tentar não ter esse viés, né, então uma série de alertas, uma série de regras para o time de data science seguir. E no final das contas a gente tem dashboards ou sistemas lentos, né, porque isso não foi levado em consideração. E assim, é uma coisa que eu acho legal chamar um pouco a atenção, porque depois de feita essa arquitetura, depois de pensada, para a gente mudar a latência esperada de atualização, não é raro começar do zero. Então, é uma coisa assim que, poxa, a gente pensou que esse relatório a gente precisaria realmente de mais um, mas na verdade o nosso CEO, o nosso VP, gostaria de ver de hora em hora. Então, muitas vezes você pega o trabalho que você fez e se o Data Discovery não for feito de uma maneira apropriada, você pode acabar perdendo bastante tempo e bastante trabalho, né? Porque você, na verdade, tem que readequar, não só quando você, muitas vezes, tem fontes muito diferentes de dados, mas quando você tem esse tipo de requisito.
e que principal que eu quero chamar a atenção é a latência, uma coisa que a gente tomar cuidado, essa latência de atualização, tanto do acesso, né, quanto da atualização dos pipelines e a execução dos jobs que atualizam, né, as fontes analíticas que fornecem essa informação para o usuário. Um ponto interessante, né, meu amigo Cândido, aqui, o grande tema central, quando você começa a analisar dados aqui, é você acelerar os processos de tomada de decisão, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que empresas, a gente tem defendido, inclusive, essa tese, né? As empresas mais bem-sucedidas, não só empresas, mas profissionais, são aqueles que conseguem decidir mais rápido, executar certo e vender bem, né? E para tudo isso, você precisa, tudo isso fica mais fácil, né, quando você tem os dados corretos. Você vai conseguir decidir de maneira mais assertiva e rapidamente quando você tem em mãos os dados certos que você precisa. Você vai conseguir, eventualmente, executar melhor quando você tem informações sobre o teu ambiente que são mais qualificadas e você vai, sem dúvidas, conseguir vender mais, né, quando você souber um pouco mais sobre o ambiente, sobre análise competitiva, análise, por exemplo, varejo, voltando, né, quando você começa a entender um pouco melhor teu posicionamento com relação à concorrência, né, isso te permite também vender melhor. Agora, tem um ponto também interessante, né, Cândido, você começa a perceber, às vezes, as falhas de análise, né? Quantas e quantas reuniões não são marcadas para poder se identificar quais são os dados que são necessários para as próximas reuniões, né? Os sistemas, eles não têm flexibilidade, não têm entrega. Se for também sobre uma coisa importante sobre a temperatura do dado, né? Cara, se eu tenho uma reunião de conselho, né, e eu sei que a reunião de conselho acontece uma vez a cada 3 meses, então você pode presumir ingenuamente que você vai ter uma atualização, uma necessidade de atualização que é trimestral. Para alguns dados até talvez seja verdade, o conselho sempre está analisando muitas vezes o que aconteceu há mais de 3 meses, por exemplo, tá? Mas ainda assim, esse dado tem que estar disponível para o conselheiro em nível de desdobrar durante todo o tempo, né? Para ele poder, inclusive, se preparar para a próxima reunião. Da mesma forma, né? Quando você pensa aí lá na operação, quem está controlando, por exemplo, uma fábrica precisa ter uma visão um pouco mais clara sobre qual é a máquina que vai parar de funcionar. Isso não faz indústria 4.0 de fato. Mas assim, eu quero avançar para o próximo nível da nossa discussão ali, que é, cara, análise preditiva, né? Quando você começa, eventualmente, a estabelecer as relações de causalidade, quando você consegue separar o que é correlação e do que é causalidade, o que de fato influencia o rumo das coisas, né? Você consegue já pegar a partir dos dados que você vai coletar, você já consegue determinar uma linha de tendência, né? Para onde que a gente vai, né? E aí você começa a ter sistemas fazendo uma visão mais preditiva, né? Então, deixa eu dar uma previsão sobre o que vai estar acontecendo ali na frente, né? Eu consigo eventualmente apontar aqui com um pouco mais de assertividade o que vai acontecer para já antecipar a decisão e eventualmente me dar a possibilidade já de ter insights, né? Então, tipo, insights mais qualificados sobre o que eu posso fazer para, inclusive, quem sabe, influenciar esse ambiente, né? Mas, enfim, Cândido, qual é a tua visão sobre análise preditiva? Primeiro, são poucas as empresas que, de fato, já estão operando aí, né? Sim, Lemar, assim, tem um lado da análise preditiva que é o que você estava comentando, que eu acho que é, assim, super relevante a gente começar por esse âmbito de realmente trazer isso para in-house, né, e trabalhar com os dados que a gente tem disponíveis, que foram gerados muitas vezes por outras análises, para a gente ter essa questão de como que a gente pode esperar, né, o que a gente pode esperar do próximo quarter, ou em termos de várias variáveis, né, que a gente pode fazer essa análise, pode fazer, aplicar técnicas de regressão, enfim, até técnicas mais complicadas algumas vezes. E é muito interessante a gente começar aí até para trazer essa expertise e, assim, os usuários desse dado também precisam entender o dado. E muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? A gente tem um cientista de dados, a gente tem um engenheiro de machine learning muito capacitado, que ele está entregando coisas que muitas vezes os próprios usuários não entendem o que aquele dado quer dizer. Isso é muito importante, né? A gente conseguir passar esse conhecimento e passar para o usuário essa ideia do que aquele dado representa e o que pode ser feito, como você falou, tomar decisões em cima disso. Em outro âmbito, a gente vê
alguns, e aqui eu vou puxar o seu exemplo do e-commerce, alguns business que têm a possibilidade, muitas vezes utilizam serviços de terceiro, como a própria Azure ou a AWS oferece, né, serviços para a gente utilizar essa análise preditiva para otimizar muitas vezes o nosso site, otimizar a conversão, otimizar recomendações, né? A gente sabe que grandes e-commerces ali da história recente conseguiram um pequeno edge, né? Ou seja, uma vantagem competitiva baseada somente, claro, com todo o sistema operacional, com um sistema responsivo, um sistema que aguentava a carga, mas eles conseguiam se diferenciar, conseguiam esse edge por meio das recomendações que eles davam para os seus clientes. Então a gente vê que muitas vezes essa análise ela tem um uso interno e a gente recomenda, né, até para compreensão não só do time técnico, mas também para o time de negócio, a gente começar a utilizar ela internamente, mas muitas vezes ela tem benefícios para o produto final, para o serviço final dessa empresa, que não são explorados, né? E eu acho que aí a gente volta de novo, e o pessoal, e você deve estar achando, pô, mas o Cândido só está falando essa palavra. Sim, aqui volta para a estratégia. Porque a gente, sem a definição dessa estratégia, a gente não sabe se lá na frente a gente vai querer utilizar ou vai precisar utilizar alguma ferramenta preditiva para sugerir algo para o nosso usuário ou até mesmo para preparar o nosso time interno para algum tipo de evento. E muitas vezes, né, claro que para um uso interno mais específico, muitas vezes a gente precisa realmente codar isso, né? Colocar isso em prática na unha por meio de bibliotecas. Mas para alguns serviços lá para o usuário final, a gente pode utilizar esses parceiros que já têm serviços que nos entregam isso, né? E nos entregam com uma precisão, com uma facilidade de utilização muito, assim, muito boa para a gente começar a colocar isso em prática. Claro que não adianta a gente saber utilizar uma API, né, uma API da AWS, uma API do Azure para acessar esses recursos, esses serviços, sem saber o que esse serviço está fazendo, né? Vai ser bastante arriscado também. Mas a gente tem essas duas possibilidades que a gente pode utilizar tanto dentro da empresa quanto para o nosso cliente final. E eu acho que isso, muitas vezes, a partir de uma visão estratégica, pode resultar em esse pequeno edge, né, que vai fazer o nosso cliente utilizar mais nossa plataforma, mais nosso sistema para, enfim, em relação aos competidores. Tem um ponto importante que você traz aqui, eu acho que tem duas análises aqui, né, meu amigo Cândido? Uma delas é, sim, eu preciso ter acesso à ideia de que eu não preciso reinventar tudo em casa, né, num ponto de vista que é o ponto de vista das ferramentas, mas quando você mesmo fala sobre a estratégia, é interessante você verificar o que o mercado onde você está atuando já tem, né, e já está fazendo com alguma rotina. Por exemplo, né, quando você fala sobre análise preditiva, a gente sabe que uma das grandes dores das empresas todas é, cara, capital imobilizado, necessidade de capital de giro para poder o quê? Financiar, por exemplo, produção numa indústria, né? Então, cara, se eu conseguir eventualmente fazer melhores acordos com os meus fornecedores e esse acordo geralmente surge melhor quando eu consigo dar uma previsão de demanda, né, um pouco mais estabelecidas, né? Tipo, cara, eu sei que, por exemplo, eu conheço meus fenômenos de sazonalidade, eu sei quais são os eventos que estão eventualmente impactando minha demanda, eventualmente isso vai me dar a condição de prever, né, quanto que eu tenho que comprar e, consequentemente, reduzir as margens de segurança, né? E aí você diminui a quantidade de dinheiro parado, você coloca mais dinheiro ativo e menos dinheiro como demandado, né, para poder suportar o negócio, o dinheiro lá que está lá para poder manter o negócio operando. Então, por exemplo, isso é prática comum já, por exemplo, na indústria, né? Então, se você tem uma indústria que está crescendo, cara, saiba, os grandes já resolvem esse problema de muitas formas, e você já tem no mercado expertise, né? Pessoas como o Cândido, expertise de trazer esse modelo que um grande já aplica para uma empresa menor. Quando você fala em varejo, né? Cara, você não tem que recriar um modelo de recomendação, né? Porque, cara, de muitas formas, o mercado já adota modelos de recomendação que são muito bons. Se você, é óbvio, né? Se você já está no estado da arte, se você já está eventualmente fazendo recomendação
de uma forma muito qualificada, você pode querer fazer algo acima do que o mercado faz. Mas se você está começando, cara, por que não replicar as práticas? E aí tem processo, né, Cândido? Exatamente, ó, eu quero fazer um incremento nas minhas vendas a partir de recomendação. Cara, que bom, o mercado já tem essa e essa e essa técnica, você já tem um indicativo de como implantar, que tecnologia fazer funcionar, enfim, a coisa já vai. E aí nós vamos, né, Cândido, para o último estágio, eventualmente aqui do nosso modelo, que é o modelo de otimização, né? E aí você está quase sempre antecipando o futuro, né? E você começa a falar daí sobre análise prescritiva. Ou seja, eu não só tenho um sistema que me aponta, né, quais são, o que vai acontecer baseado nas variáveis que ele está observando, né? E aí com as relações de causalidade que eu já consegui estabelecer, mas ele consegue dizer, cara, se você mexer aqui, aqui e aqui, né, eventualmente você impacta o modelo nessa direção. E aí você entra num cenário de otimização. Cara, aqui você precisa de fato, né, Cândido, de maturidade organizacional para conseguir perceber bem quais são as relações de causalidade que você tem no seu sistema, entender bem quais são as variáveis que implicam no teu sistema. Aqui você está num cenário o Gartner fala, né, dessa linha de dificuldade, tá? Mas o ponto eu acho que não é bem dificuldade, o ponto todo você já tem um conhecimento do teu negócio que te permite uma análise de dados que é mais qualificada, ou seja, demanda tempo de conhecimento, né? E, óbvio, o caminho acaba sendo árduo até chegar nesse ponto, né? Eu acho que aqui também é uma coisa que vale chamar mais do que qualquer outra etapa, é a comunicação e a proximidade entre, muitas vezes, o analista de dados e o especialista de negócio, tá, Ademar? Eu acho que toda essa escadinha que a gente está discutindo aqui da evolução, é necessário, sim, que muitas vezes o engenheiro de dados ou o cientista de dados ele tenha proximidade com alguém de negócio ou entenda do negócio, mas quando a gente chega na análise prescritiva, que é basicamente a gente vai fazer uma predição, né, em cima de alguma variável, de algum fato, e em cima dessa predição a gente quer já prescrever ações para remediar ou para otimizar esse resultado, e a gente sim vai fazer as decisões baseadas na nossa análise preditiva. Então, primeiro, a gente precisa ter uma confiança bastante alta na nossa análise preditiva, né? Nas nossas técnicas de análise preditiva. E segundo, a gente precisa ter um conhecimento do negócio para, como você falou, Edemar, o que a gente vai precisar mexer um pouquinho, né? Em que área que a gente vai precisar dar uma pequena, fazer um pequeno ajuste para que realmente seja efetiva essa mudança no sentido que a gente está esperando. Então, muitas vezes isso não vai depender só de uma pessoa tomando essa decisão, porque a gente precisa ter, assim, em cima da construção dos modelos, a gente precisa entender a confiança que a gente pode ter nesses modelos, e em cima dessa confiança, a gente precisa entender também muito do negócio. E normalmente a gente vai estar trabalhando aí numa equipe, né, de forma muito próxima a um especialista, assim, um cara que sabe tudo do negócio, para que a gente possa fazer essa análise prescritiva, tá? Claro que todas as outras áreas, só repetindo, todas as outras áreas a gente precisa ter esse conhecimento, mas quando a gente chega na análise prescritiva, a gente precisa, acho que assim, inevitável que a gente tenha uma proximidade muito grande com um especialista de negócio, um time de especialistas de negócio, para que a gente possa fazer essa análise. Até porque quando você tem uma máxima em análise de dados, em data science, né, que toda vez que você começa a observar um ambiente, você já influencia e altera ele, né? Então, o simples fato de você observar o ambiente já faz com que o comportamento do ambiente se modifique. Agora, imagina se você começa a reagir, né? Mas, por exemplo, um cenário onde a análise prescritiva tem sido adotada com muita eficiência, por exemplo, no cenário de investimentos, né? Principalmente quando você começa a pensar em comportamento em investidores que trabalham com trading diário, né? E começam a utilizar, por exemplo, fundamentos de análise técnica para decidir pontos de compra, pontos de venda. Você tem bom conhecimento sobre o mercado, você já tem alguns bons insights, você já pega as principais ferramentas de trading, por exemplo, muitas vezes direcionando analistas, né? O analista quase sempre só, em muitos cenários, já está só confirmando, né, o que a ferramenta já tem como heurística, porque você conseguiu
codificar aquele conhecimento de maneira bastante sustentada. Se você vai para um varejo, por exemplo, varejo maduro, cara, você começa a entender, poxa, o que eu posso fazer hoje para vender mais, né? Que produto, eventualmente, eu posso colocar com uma oferta que, eventualmente, vai trazer mais gente para dentro da minha casa, que vai potencialmente aumentar o meu volume de vendas, né? Ou ainda, cara, que condição especial de entrega, né? Hoje eu vou oferecer frete grátis para São Paulo, vou oferecer frete grátis para o Rio Grande do Sul, né? Quando você, mas tudo isso, de novo, né, demanda, primeiro, uma capacidade bem clara de você conseguir fazer uma análise preditiva boa, né? Essa análise preditiva boa vai impactar em você ter uma área de predição, de fato, é só correlação e o que é causalidade, né? Tipo, o que é causa e o que eventualmente só acontece porque, enfim, quando uma coisa acontece, outra também. Mas, enfim, para você saber exatamente que pontos você pode impactar. Agora, Cândido, falando para quem está começando, né? E principalmente, nós temos em quem está nos acompanhando aqui gente com todos os níveis de maturidade dentro de casa, né? Eu sempre digo, Cândido, que qualquer mudança que você queira implantar demanda dois tipos de atividade críticas, tá? Uma delas é familiarização, ou seja, eu preciso levar para dentro de casa, e eu acho que esse talvez seja o grande mérito desse modelo, que a gente sabe que também não é preciso, está simplificado aqui do Gartner, né? Mas eu preciso trazer para dentro de casa, por exemplo, uma base, né, de familiarização para fazer com que as pessoas tenham pelo menos um nivelamento sobre o que podem esperar com relação à tecnologia. Então, uma coisa é familiarizar. A segunda coisa é facilitar, né? Eu preciso criar uma estrutura que permita, né, que eu consiga fazer experiências de maneira segura, né? Óbvio, deixando claro, por exemplo, que, poxa, antes de fazer uma análise prescritiva, eu tenho que conseguir subir a escadinha, eu tenho que conseguir passar por alguma dessas etapas. Enfim, familiarização e facilitação, né? Esse parece ser o grande segredo para você poder fazer qualquer coisa que pare de pé no longo prazo, né? Mas me fala, Cândido, como você tem visto isso, né? E para quem é absolute beginner, né? Qual o primeiro passo? Chamar alguém para explicar essa visão, começar a fazer uma análise em cima do que é quick win, ignorar os quick wins e procurar, de fato, o que vai dar mais valor? Como que você vê esse ponto? Assim, eu gosto muito dessa pergunta, que até ia puxar algo semelhante, assim, se a gente não tivesse comentado até então, que é a gente precisa parar de ter um pouco de medo, né? Como comunidade, assim, muitas vezes voltada em arquitetura, voltada em DevOps, a gente precisa parar de ter um pouquinho de medo de IA, né? A gente muitas vezes vê muita notícia, vê muito hype, e assim, são tantas coisas que eu entendo, né? Muitas pessoas falarem, cara, isso aqui não é para minha empresa, ou, né, isso aqui, assim, é para uma Google, é para um Facebook, é para um Spotify, né? Mas a minha empresa não vai conseguir implementar isso, porque imagina, eu preciso de cientistas, eu preciso de pesquisadores, eu preciso de PhDs, e a gente está com dificuldade para encontrar, assim, pessoas, qualquer tipo de pessoa no mercado. Imagina a dificuldade para encontrar esse tipo de pessoa. Assim, acho que a primeira coisa é não ter esse receio de entrar, porque, né, Marco, como a gente estava falando antes, tem várias ferramentas que já podem nos ajudar a gente a se familiarizar, né? Serviços dos maiores provedores de cloud, né? Que provavelmente grande parte dessas empresas já utilizam. Então, já tem muita coisa assim pré-fabricada, né? Que a gente pode adequar, que a gente pode utilizar. Claro que não vamos sair utilizando sem ter um mínimo entendimento. Então, acho que é muito bacana a gente muitas vezes pesquisar, né, entender um pouquinho melhor, se tiver a oportunidade, nos chamar para conversar, né, Lemar, a gente poder ter esse bate-papo com o pessoal, porque é muito interessante quando a gente começa a liberar, assim, esses medos, né, do pessoal, não, mas eu não vou investir nisso porque é muito complicado, minha empresa vai ficar anos desenvolvendo e não sei se a gente vai ter um resultado, um ROI legal. Acho que conversar com a gente, e eu digo assim, colocar aqui nos comentários, né, para a gente conversar, continuar esse diálogo, porque muitas vezes as pessoas, por essa falta de familiaridade, como você falou, elas acabam ou não construindo, ou fugindo disso, ou construindo algo que
não para de pé, né? Eu vou usar uma API, essa API eu vou utilizar ela para um serviço, mas eu não estou mapeando aquilo lá, não estou fazendo discovery, eu não estou criando uma arquitetura de dados para suportar aquilo lá. Então, é bastante provável que aquilo lá não vá parar de pé, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, se inteirar um pouquinho mais, porque a partir do momento, e trabalhando com dados e a gente vê muito isso, né, Neymar? A partir do momento que a gente explica, que a gente mostra, muitas vezes que a gente tem pode ser uma conversinha no café que a gente tem, parece que a pessoa começa a ter uma visão totalmente diferente daquilo lá que é só chat GPT, que é só GPT-3, que são modelos assim bem avançados e que, aliás, estão aí para a gente utilizar, né? E já foram criados para a gente poder, com um pouco investimento, né, conseguir utilizar isso a nosso favor. Então, acho que é muito bacana a gente ter essa visão de, ok, é uma área, sim, tem alguns termos, tem uma matemática que muitas vezes assusta, tem bastante probabilidade estatística, mas a gente pode utilizar bastante para o nosso trabalho, para subir essa escadinha, até para outras tarefas aqui que a gente não comentou muito, a gente comentou mais dentro da organização, como acho que é um ótimo primeiro passo assim, para a gente formar essa arquitetura e montar, ter essa visão mais estratégica em cima do uso de dados, mas após isso as ideias vão surgindo de como que a gente pode utilizar isso para aprimorar nosso produto, nosso serviço, né? E claro, a gente pode sempre ajudar aí o pessoal a ter essa visão, né? Ter essa perspectiva um pouco diferente, um pouco menos de hype, né? Com um pouco menos de hype da inteligência artificial. Eu acho que o ponto importante, né, Cândido, é que sim, chegamos num ponto onde o que se fala sobre inteligência artificial começa a ser cada vez mais verdade, né? Porque havia um tempo que o que você via nos filmes era muito distante da realidade, né? O que o modelo conseguia, o que os sistemas conseguiam produzir, os sistemas de IA, e quando se fala sobre IA, você começa a entrar exatamente nessa visão de, poxa, entender o que vai acontecer e também, eventualmente, ter sistemas prescrevendo, né? Como que se deve agir. Isso no passado, que no passado era algo considerado bacana na ficção científica, mas não era verdade no dia a dia, agora está começando a se transformar, sim, em verdade. Agora, um ponto importante, né, Cândido, para a gente poder pensar mais e fazer avançar, sempre que você tem desconhecimento de uma coisa, você tem medo daquela coisa, né? Então, é natural, né, que você eventualmente tenha medo, né? E se não é medo necessariamente, você acabe até despriorizando, você acabe deixando de lado, né? O não entendimento, o Peter Drucker dizia, né, que a estratégia mais comum de mudança é a não mudança, né? Uhum. Então, esse entendimento forte de começar a ganhar familiaridade com os conceitos, começar a perceber eventualmente que os ganhos, sim, podem ser muito grandes. Mais uma vez, quando você pega aqui a escadinha que o Gartner prescreve para a gente, ela é longa, né? E existe aqui um cenário gigante de oportunidades, mas, cara, existe um primeiro passo, né? E o ponto também, né, meu amigo Cândido, é você começar e também a separar, e por isso é bacana você falar uma coisa da estratégia, né? É bacana você ter entusiastas dentro de casa, né? Mas muitas vezes os entusiastas em dados, eles trazem muito mais fogueira, né? Fogo, fumaça, e efetivamente resultado. Por quê? Porque não conseguem ter continuidade, você não tem preparação para execução. Você mesmo escreveu algumas vezes que, poxa, se eu não me preparar bem, cara, eu crio problema para o meu ambiente produtivo, eu crio potencialmente dados que não respondem às questões que precisavam ser respondidas, ou até respondem essas questões, mas não com a frequência que eu precisaria responder elas. Enfim, esse entendimento melhor do que eu posso obter, de quais são os quick wins, o que o mercado já está fazendo, né? O que as pessoas, o que as empresas, eventualmente, do meu setor, que já adotam, o que elas têm adotado, que ferramentas elas têm adotado, né? A ampliação do uso fez uma redução gigante dos custos. Então, cara, não, você não precisa mais necessariamente ter uma super máquina dentro de casa para poder rodar IA, você não precisa mais ter um especialista em análise de modelos o tempo todo para poder criar modelos mais complexos, porque tem modelos já de mercado para muitos problemas que a gente precisa tratar.
Enfim, tem um bocado de coisa, um bocado de oportunidades para a gente poder falar mais, e essa, meu amigo Cândido, foi só a nossa primeira conversa. Cândidozinho, eu vou te deixar pensando um pouquinho, enquanto eu faço muito blogueirinho do Elemar aqui nesse encerramento, mas te deixo pensar Perfeito. qual é a mensagem final para a sua saudação final ali na frente, tá? Mas aumenta o blogueirinho do Elemar. Olha só, se você está vendo essa primeira conversa minha com o Thiago Cândido sobre a utilização de dados, dado como novo petróleo, eventualmente a gente começou a beliscar ali embaixo o conceito de inteligência artificial. Se você viu essa conversa e gostou dessa conversa, se você teve insights a partir dela, faz a gente saber, né? Compartilha aí as suas opiniões, posições aqui nos comentários. Se você entende que nós tivemos alguma grande omissão, ou eventualmente não concorda com algum ponto que nós tenhamos destacado, também, por favor, nos faça saber. A partir dessas discussões que a gente cresce. Esse é o blogueirinho nível 1. Blogueirinho nível 2. Se você gostou de fato dessa conversa, cara, por que não mandar ela para quem eventualmente você acha que também pode se beneficiar? Então, apresenta essa discussão para outras pessoas, convida outras pessoas a discutir com você e também comigo e com o Cândido e com o pessoal da Exímia, tá? E blogueirinho nível 3. Olha só, blogueirinho nível 3, cara, se você gostou mesmo dessa conversa, saiba que ela é uma das diversas que a gente tem tido aqui no canal. Então, por favor, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você ainda não ativou as notificações, ative-as. E mais do que isso, tá? Se possível, deixa um like aqui nesse vídeo para fazer com que o YouTube faça ele chegar organicamente para mais gente. Ufa, momento blogueirinho nível 1, nível 2, nível 3 concluído, né? Tem que daqui a pouco ir para o nível 4, Cândido, mas por enquanto tá bom. Deixa nível 4 assim. Cândido, meu amigo, mensagem final e suas saudações. Então, Ademar, mensagem final, vou utilizar uma mensagem sua, uma coisa que você fala bastante, que é negócio de sucesso usam a tecnologia do jeito certo. Como é que a gente pode utilizar a IA, como é que a gente pode utilizar dados do jeito certo? Primeira coisa, acho que dessa nossa primeira conversa, né? Primeira mensagem que eu quero deixar a partir dessa fala é: não tenha medo, né, de utilizar a IA na sua organização. A gente tem, assim, como entender a IA de uma maneira não matemática, não complicada. Claro que esse embasamento precisa ser aplicado por alguma biblioteca, algum framework, algum serviço que a gente utilizar, mas não precisa focar nisso. Focar, sim, no negócio e no negócio potencializado por IA. Né? Assim como a gente pode potencializar e deve potencializar com a tecnologia utilizada do jeito certo, a gente pode fazer isso com IA. Então, acho que essa é a minha mensagem. Eu queria agradecer pelo bate-papo, né, mano? Sempre um prazer falar com você. E pedir para o pessoal, né, que está vendo, se curtiu, aí, deixar um comentário, deixar alguma pergunta, que com certeza a gente vai retomar esses comentários na próxima conversa que a gente tiver. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, gostei bastante da conversa, eu sempre aprendo. Uma das coisas mais legais de ter a Exime e ter um time tão bom, tão qualificado, é que eu sempre tenho a oportunidade de ter conversas inteligentes com pessoas mais inteligentes do que eu. Cândido, muito obrigado pela companhia, né? E daqui a pouco a gente volta com outra conversa, né? Espero que o povo tenha gostado. Foi só uma primeira discussão. E mais uma vez, tá? Se você quer facilitar familiarizar e facilitar os processos de adoção de ciência de dados, data science, e quem sabe até beliscar IA, né, inteligência artificial, não tenha medo, e uma das formas de você não ter medo, né, eventualmente, é contar com apoio e orientação de quem já sabe fazer. Então, chama a Exímia, vai ser um prazer para a gente ajudar a tua empresa a fazer uso de IA, uso de data science do jeito certo. Até uma próxima, pessoal. Obrigado. Até Tchau. outra sessão.